Eu já nem ia nem me inscrever na Palavra Livre, mas aí por umas 5 horas, 5 e meia, eu recebi uma ligação de uma... Ela é até ex-funcionária da casa aqui, Dona Maria, que já está... Até vou contar bem rapidinho um pouquinho da história dela. Em 2008 aconteceu um deslizamento numa casa para lá da casa dela, e a prefeitura naquela época foi lá e indenizou 4 famílias. E daí, como o Dante Menel naquela época lá, daí as famílias foram morar para lá, algumas delas, e não sei como é que pode uma situação dessa, daí a esposa com os filhos ficaram na rua, e o marido, que é o ex-marido dela naquela oportunidade, que eles tinham separado, acho que uns 6, 7 meses antes de ganhar a casa, e daí ele foi para a casa que era para ser da família, e ela ficou com as crianças na rua. E faz um ano, mais ou menos, que ela voltou para a casa dela, onde é que ela morava, e a casa dela não tinha acontecido nada naquela oportunidade, até hoje também não aconteceu nada, desde 2008 até hoje não aconteceu nada. Mas como ela foi interditada, a Defesa Civil tem que dar uma liberação para ela conseguir ligar novamente a luz e a água. E então praticamente mais de um ano, estou tentando ajudar ela nessa situação toda. Infelizmente só enrolam, né, como ela também. Ela gastou agora, mês passado, R$7 mil para fazer um muro de contenção, e colocou toda a calha na casa dela. E ontem, inclusive, era para o Marcelo ter ido lá, na casa dela, porque eu dei o telefone do Marcelo para ela faz uns 15 dias atrás, e ele prometeu para ela que ela iria lá, porque ela está com um rabicho de água de uma vizinha e a luz do outro vizinho. Só que essas famílias também, eles querem cortar, porque como agora tem aquelas da bandeira do negócio da luz, então a luz vem um valor muito, muito alto, e eles não conseguem estar pagando essa luz e essa água por causa do valor, que vem muito alto. Então eu até falei para ela, até ela falou assim, João, vou ligar para a imprensa, porque, poxa, do jeito que está aí não dá. Ou eles tomam que faz o seguinte, então vocês não querem que eu volte para minha casa, que me dão uma casa para mim colocar meus filhos para morarem com segurança, né? Porque lá hoje eu vejo que, é claro que a gente não é nenhum engenheiro, tá? Mas se a casa dela em 2008 não aconteceu nada, desde 2008 até hoje também não aconteceu nada, então eu não sei qual o motivo que se colocou em Jaraguá do Sul, que não conseguem, tem mais de 500, acho que 500 propriedades hoje que estão interditadas, e infelizmente até hoje, desde 2008 até hoje, nenhuma propriedade voltaram a morar nas suas casas. Pois eu duvido que nessas 500, pelo menos umas 100 ou 150 ou 200, ela pode ser urbanizada, né, morar de novo, só, sei lá, fazer um projeto, para o futuro poder entrar com uma parceria, fazer um projeto, e os moradores fazer o muro de contenção, se precisa colocar a calha, coloque-se as calhas, mas nem isso a prefeitura, o poder público, infelizmente, não está conseguindo fazer para essas famílias. E ela hoje ligou, inclusive, ligando, chorando hoje para a gente, que o vizinho vai cortar a luz e a água. E ela falou, o que eu vou fazer com meus filhos, com as minhas crianças? Se nós, que somos vereadores, infelizmente, a gente fica com as mãos atadas também, porque não é a gente que tem a caneta na mão, não é a gente que libera as situações que a gente pode fazer, o que a gente está tentando fazer desde o ano até hoje, a gente não consegue, infelizmente, ter avanço. Acho que tem que procurar, eu já falei várias vezes, se o secretário não tem coragem de liberar, mas que chama o promotor junto, faz um acordo, mas tem que fazer alguma coisa, porque, poxa, desde 2008 até hoje não conseguimos liberar nada. Esse realmente a gente fica sem argumentação, inclusive até para essas próprias famílias, que é uma parte do vereador. Vereador, obrigado. Eu queria dizer para o senhor que eu comungo, eu tenho total certeza do que isto que o senhor está falando acontece no dia a dia. E eu me preocupo porque eu recebi ontem pelo menos umas 4 ligações de pessoas reclamando do setor da Defesa Civil. Não reclamam de nenhum outro encaminhamento da prefeitura, mas reclamam especificamente disso. E o que me preocupa é que não tem uma rotina de trabalho, não tem um cronograma, não tem nada. A gente não sabe o que dizer. E eu me assusto, porque nós temos aqueles muros de contenção que estão só no papel. Existe recurso para isso, precisa tomar uma providência. Mas o que mais me assusta ainda é essa questão
de retirar essas famílias dessa situação, daquele cadastro de áreas de risco, daquele cadastro de moradias interditadas. Isso precisa especificamente ser tomado e levado a sério e ser feito. Calma, parte, vereador. Vereador João Famancini, o senhor falou, só enrolam, mas vamos ser muito claros no seu pronunciamento. O senhor está se referindo à Defesa Civil, certo? Defesa Civil, que exatamente. Só enrola. A Defesa Civil é muito curiosa, vereador, porque ela interdita, desocupa, tira as famílias de dentro de casa e não oferece alternativas. Nós estamos aqui desde do início do nosso mandato, tentando achar alternativas para desinterditar alguns imóveis que não têm o porquê de estar interditados, dependendo de um novo laudo. E aí a alegação, e eu conversei isso com a então vereadora Natália no passado, sobre um recurso desta Câmara para contratar uma empresa para fazer laudos. Só que hoje eu tenho dúvidas, vereador João Famancini, porque a Defesa Civil tem pessoas para interditar, mas não tem pessoas para desinterditar. Então eu começo a achar que é muito pouca vontade, muita má vontade da atual gestão da Defesa Civil em relação a essas pessoas que estão por lado de fora de casa e muitos deles pagando IPTU e sendo executados. Obrigado, vereador. Vereador, concordo com o que o vereador Jair tem falado e digo que tem gente que chega. Nós não precisamos repassar recursos. Tem gente que chega, precisa de uma rotina de trabalho, precisa pontuar o que precisa ser feito primeiro. É só isso, não precisa mais nada. Essa situação toda realmente porque assim, eu venho acompanhando esse caso da Dona Maria lá, porque é pertinho da minha casa, inclusive ela é minha vizinha. Mas quantos casos desses existem, quantas Marias, quantos José existem em Jaraguá do Sul que estão na mesma situação, que não conseguem, infelizmente, um laudo, que o próprio Defesa Civil dizer o que ela tem que fazer para estar conseguindo liberação do seu próprio imóvel. Eles não querem, eles só querem que a Defesa Civil diz, você vai ter que fazer isso aqui para ser liberado. É só o que eles querem. Eles não querem material de construção, eles não querem mão de obra, eles não querem nada. Eles só querem que diz, faz isso, a gente acompanha e está liberado. Mas, infelizmente, nem isso eles não estão conseguindo. Uma parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador João. Eu sou prova do sofrimento dessa família que vem sofrendo desde a administração anterior, onde foi prometido para pagar a moradia dela e dar outra moradia. E não foram feitos na administração passada. Teve o senhor Aristide Pance lá na casa dele, teve o senhor dela, teve o seu Ivo Conel, não resolveram o problema. Agora resolveram o problema de auxiliar nessa administração. Meus parabéns. Mas agora está um grande problema, de dar o direito de luz e água, que eu acho que é um direito mínimo que podia ser feito para essa família. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador João. Na verdade, eu acho que não é só falta de vontade, né? Eu acho que a pessoa que interdita tem que saber desinterditar. Se ela não sabe como fazer isso, fica complicado. Então, são 2 anos e 3 meses pontuando, mas não consegue fazer 2008. A conta. Coloca desde 2008 até hoje. Então, dentro do nosso mandato que a gente está cobrando aqui, são 2 anos e 3 meses de interdições, de vários procedimentos feitos, mas eu acho que saber interditar, eles sabem, mas saber desinterditar, eles não conseguem. Obrigado. É que eu sempre falo, interditar é a coisa mais fácil do mundo, é só chegar e dizer para a família, felizmente, a partir de hoje você não vai morar mais aqui, você vai ter que procurar outro local, isso é fácil. É o que eu quero saber, depois disso, é o pós isso. É isso que nós vamos ter que começar a se preocupar. E assim, eu já cobrei várias vezes do secretário, até eu vindo aqui hoje para estar cobrando isso aqui publicamente, porque eu tentei conversar com ele hoje, ele, o telefone dele estava fora da área, não consegui falar com ele, tá? Porque eu acho que tem que ter, já que eles não fazem, acho que nós vamos ter que começar a pontuar o que eles vão ter que começar a fazer. Obrigado.